Vamos ouvir a palavra do nosso Deus essa noite, aquilo que Ele ministrou fortemente ao meu coração. E o tema dessa noite é: você já tem uma identidade em Deus. Amém? É uma afirmação, você já tem uma identidade em Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Essa é fácil, hein? Gênesis capítulo 1. A partir do verso 26. Você já tem uma identidade em Deus. Amém? Vamos lá. Gênesis capítulo 1. Versículo 26 diz assim: Então Deus disse, ou disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Até aqui. Irmãos, se nós olharmos um pouquinho para trás, você vai ver Deus dizendo assim: água, produza os seus peixes. Terra, produza conforme a sua espécie, produza as árvores. Mas quando chega a nós, seres humanos, a Bíblia é clara e nos diz que Deus olhou e falou assim: façamos, no plural, ou seja, estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da identidade. Hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas estão perdidas. Elas se perderam. Elas perderam a identidade. Hoje elas buscam uma aceitação a todo custo. Elas buscam viver de aparência. Elas querem viver de aparência. Você vê que ao tempo todo, entra nas redes sociais, você só vê pessoa alegre. Você só vê casamento bombando. Elas estão ali vivendo de aparência. Hoje as pessoas, elas estão se comparando o tempo todo, elas estão ali fazendo uma comparação com aquilo que elas estão vendo. Irmãos, o maior problema não é só isso. Não é só o que você tem, mas o maior problema é achar que você não é ninguém. Ou seja, não é só o que você não tem, ou não é só o que você tem, mas principalmente achar quem você acha que você é. E tem muitas pessoas achando que não é ninguém, vivendo perdidas. Porque quando você não sabe de fato quem você é, quando você não sabe, não reconhece a sua identidade, ali você começa a aceitar menos do que merece. Automaticamente você começa a aceitar menos do que você merece. Você começa a viver abaixo do propósito. Você começa a viver de forma superficial, abaixo do propósito. Você se perde no caminho. Irmãos, a briga e a principal em que o inimigo ele ataca é a nossa identidade. Ele não quer que eu e você saibamos
quem nós somos de verdade. Após Jesus passar 40 dias no deserto, o inimigo chega para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele não chegou falando assim: olha, você está com fome? Transforma essas pedras. Não, ele chega falando: se tu és o Filho de Deus, transforma isso. Isso mostra o quanto ele ataca a nossa identidade. Porém, irmãos, quando eu e você descobrimos a nossa verdadeira identidade, a nossa postura muda. As nossas decisões mudam. Quando eu e você descobrimos verdadeiramente a nossa identidade, a nossa vida muda. E hoje Deus trouxe para nós essa palavra. Eu e você, nós temos uma identidade. Eu e você, nós somos filhos de Deus, amém? Eu e você, nós somos filhos. Nós somos filhos do Senhor. E se assim hoje for preciso, Deus, Ele restaurar algumas ideias, hoje, Ele veio sim, para restaurar essa verdade absoluta. Há uma diferença, irmãos, na palavra restaurar. A Bíblia fala muito de restaurar. Restaurar é diferente de reformar. Reformar você pode modificar. Reformar você pode perder a originalidade e deixar do jeito que você quer. Mas restaurar foca principalmente em não perder a originalidade. Não perder as suas características. E se hoje for preciso restaurar essa visão, esse entendimento, essa identidade, o Senhor vai falar comigo e com você. Amém, irmãos? Hoje eu vejo muitas pessoas, converso com várias pessoas, que infelizmente, elas tentam descobrir a sua identidade. Elas ficam tentando o tempo todo descobrir aquilo que a Bíblia já aponta, aquilo que a Bíblia já mostra. O tempo todo essas pessoas ficam buscando a sua originalidade, baseado na natureza humana. E é por isso que elas nunca acham. Elas não vão achar. Porque a nossa identidade, a nossa originalidade, ela é muito mais profunda. Ela vai na essência, ela vai no princípio de todas as coisas. E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Amém, irmãos? E o primeiro ponto que eu quero trazer essa noite para nós é que a nossa identidade, ela não vem da terra, ela vem do céu. A nossa identidade, ela não vem aqui da terra, ela vem do céu. Olha o que diz lá em Efésios 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu antes. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus, ele nos escolheu antes da criação do mundo, irmãos. Antes que houvesse o mundo, Deus já escolheu a cada um de nós. Ou seja, a minha identidade, a minha origem, a sua origem, ela não é da terra, mas sim do céu. Leve isso, grave na sua mente. A sua origem, ela nasceu no céu e não na terra. Aleluia! A sua identidade, ela não vem da sua família. Ela não vem da sua história. Ela não vem dos teus erros. A tua identidade não vem da opinião das pessoas, não. A
sua identidade, ela vem da criação do Deus Todo-Poderoso. Grava isso na sua mente. Ah, mas a minha família não é tua família. Ah, mas eu errei lá atrás, não é os erros. Ah, mas sei lá, a minha história não é, meu irmão, minha irmã. A tua origem, ela veio primeiro do céu. A tua e a minha origem primeiro, ela veio do alto. Antes que tudo isso existisse, Deus criou o propósito e criou nós para esse propósito. É muito mais profundo. É muito mais profundo do que nós imaginamos. O céu já tem a tua identidade. Pode ser que o mundo te apresente outra, mas o céu já tem a sua identidade. Olha, vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão, nosso pai Abraão. Lá em Gênesis 17, capítulo 5, versículo 5. Diz assim, Deus falando para Abraão: não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Ou seja, ele era conhecido como Abrão. Abrão significa pai elevado, pai honrado. Mas Deus fala assim, então, mas é na terra, porque no céu é Abraão, pai de multidões, pai de muitas nações. Ou seja, Deus ele chama o pai de multidões antes mesmo do filho da promessa nascer. Antes mesmo da vinda de Isaac. Ou seja, a terra dizia uma coisa, mas o céu diz outra coisa a respeito da minha vida e da tua vida. A terra dizia assim, não, mas ele não tem nem filho. Mas o céu dizia assim, não, mas ele será pai de muitas nações. Aleluia. Sim, isso sim. Qual é o que vale? O que vale é o que sai da boca de Deus. O que vale é o que Deus diz, não é o que você vê. Deixa eu te falar, você não é aquilo que os teus olhos te vê. Você não é aquilo que os teus olhos te vê. Você não é essa pessoa que quando você chega na frente do espelho fala, será que eu sou? O céu te enxerga diferente. O céu te enxerga diferente. E quando nós entendemos isso, quando você entende a sua identidade, quando você entende que a tua identidade ela vem do céu, tudo muda. A sua posição ela muda. Aleluia. Quando nós entendemos que a nossa origem ela vem do céu, tudo isso muda. A minha postura muda. O meu posicionamento muda. E eu vou para o segundo ponto. Se o primeiro ponto é a identidade, ela não vem da terra, ela vem do céu. O segundo ponto é ser filho. Ser filho muda a sua posição. Irmãos, toma posse disso. Ser filho muda a sua posição. Eu sou filho, vocês são filhos. E aqui eu quero trazer o exemplo do filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele quis a herança antes do pai morrer. Olha o que está escrito lá em Lucas 15:17. O filho pródigo, ele caiu em si e ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados ou teus servos. Ou seja, a visão desse filho, o que era? Ele saiu de casa,
Ele pegou toda a herança, ele gastou tudo, ele perdeu tudo. Ele foi à lona, ele chegou no fundo do poço. Ele não tinha mais o que fazer. Mas de repente ele se lembra: eu vou voltar para o meu pai, porque lá os empregados têm comida, e eu estou passando fome. E ele volta para o pai para pedir que seja um dos seus empregados. Mas olha o que o pai responde, versículo 20: estando ainda longe, seu pai o viu. O pai reconhece o filho de longe. O pai sente cheiro do filho de longe. De longe o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, e o filho disse: pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ei, coloque um anel no seu dedo e calce os seus pés. Tragam um novilho, vamos fazer uma festa, pois o meu filho que estava morto, agora sim voltou à vida. Ei, irmãos, ser filho muda a posição. Ser filho muda a posição, ou seja, o filho que perdeu tudo, o filho que estava no fundo do poço, não se acha digno, mas o pai fala assim: não, dá roupa nova, dá um anel, coloca o calçado, mata um bezerro aí, vamos fazer uma festa, porque ele continua sendo meu filho. Ou seja, esse moço volta como servo, mas o pai o recebe como filho. Por quê? Porque ele tinha uma identidade. E isso mostra para mim e para você que a sua posição, ela não depende do seu erro. A sua posição depende da identidade que eu e você temos em Deus. E em Deus nós somos filhos. Nós não somos empregados, nós não somos escravos. Irmãos, quando nós entendemos que ser filho muda a nossa posição, o nosso comportamento é diferente. Aleluia. Aleluia. Porém existe, irmãos, um perigo muito grande em tudo isso. Existe um perigo muito grande. Você pode sair do Egito, mas o Egito talvez não saia de dentro de você. E eu quero trazer o terceiro exemplo. Quem não sabe que é filho vive como escravo. Eu vou repetir. Quem não sabe que é filho vive como escravo. E talvez esse é o ponto em que a gente mais vê por aí. Pessoas deixando de ser filho, mas vivendo como escravo. E o exemplo que nós trazemos aqui é o exemplo daquele povo que estava atravessando o deserto. O povo de Israel que estava saindo do Egito, rumo aonde? A terra prometida. Então eu quero trazer o exemplo desse povo. Deus tira esse povo do Egito com uma mão forte, mostrando que Ele é Deus, mostrando que Ele é o Senhor. Deus, Ele envia pragas ao Egito. Deus, Ele envia 10 pragas para mostrar, para ferir os deuses egípcios e mostrar a sua soberania. Deus, Ele abre o mar. Deus faz chover maná. Deus faz sair água da rocha. Deus, Ele faz milagres para que aquele povo possa viver no meio de um deserto. Aquela multidão, ela vive no meio do deserto, irmãos. Isso é o maior milagre que existe. Deus está ali operando. Eles eram livres agora, mas dentro deles
O Egito não havia saído. E esse é o problema de filho que se comporta e anda como escravo. Esse povo, muitas vezes, ficava ali murmurando, reclamando. Olha o que diz Êxodo 15, 24. O povo falando com Moisés. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? O que nós vamos beber, Moisés, aqui no meio desse deserto? Você trouxe nós aqui para morrermos? Êxodo 16, versículo 2, diz assim: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Sabe por quê? Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Irmãos, era isso que Moisés e Arão suportavam. Deus arrancou eles com a mão forte, mostrou que é um Deus poderoso, mas o Egito não saía do coração. É assim quando nós conversamos com aqueles que são filhos, mas que vivem como escravos. Vivem como pedintes. Vamos fazer a campanha para pular 7 dias para conseguir um carro novo. Vamos pular a fogueira santa para conseguir o amor da minha vida. Ei, você é filho, você não é mendigo. Deixa de ser pedinte. Você é filho do rei. Você não precisa fazer campanha para conquistar nada. Tudo é seu. Eu sou filho. Eu possuo a herança. Tudo que é meu é dos meus filhos. Eles não precisam fazer campanha, irmãos. Abra os olhos. Saia desses enganadores que estão extorquindo a igreja. Nós somos filhos. Não vamos andar mais como escravos. Eu sei o pai que eu tenho. Eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Eu não vou ser como esse povo. Tudo bem que todos os dias não é dia de glória a Deus, aleluia, não. Tem dia que você vai estar nervoso, vai estar triste. Mas suportai-vos. Aguenta firme. O pai não esqueceu. Ele só está deixando passar um vento para fortalecer os galhos, para suportar o fruto. Irmãos, aqueles que vivem reclamando, vivem murmurando, essa é uma oração do inimigo, sabia? Quando você murmura demais, quando você reclama demais, saiba que você está orando para o inimigo. Ele está ali, atento. Nossa, que beleza. Está reclamando, está murmurando. Esqueceu o pai que tem. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Quem não sabe que é filho vive como escravo, irmãos. Quem não sabe que é filho vive como escravo. Aleluia. Labachure, canta lamas. E um dos piores pecados que existe é você esquecer da presença de Deus. Aleluia, Deus. Uma vez falaram assim, irmãos, não sei porque que o Senhor está me trazendo isso, mas perguntaram para um pastor e eu vi essa reportagem. E ele falou assim, cita um dos pecados contra a pornografia. Daí ele falou assim, fica difícil, são vários. Mas eu vou colocar um em questão. Quando você está na sala de uma casa, quando você está no meio de outras pessoas, você assistiria esse vídeo? A pessoa falou, não assistiria, jamais.
Então esse é o pecado principal, você esquece da presença do Todo-Poderoso. Você esquece da presença de Deus que está ali conosco 24 horas. Irmãos, nós não podemos viver como escravos. Nós somos filhos. Amém? E aqui está uma revelação impressionante. Eu vejo algo maravilhoso nisso aqui. Quantas pessoas hoje estão vivendo debaixo desse jugo, sendo que Deus já libertou. Quantas pessoas hoje já foram libertas? Quantas pessoas hoje já aceitaram a Jesus, mas continuam vivendo com a mentalidade da escravidão? Elas vêm para o culto, elas frequentam a reunião de oração, mas elas não conseguem virar. Deixa eu te dizer, você é filho, você é filha. Não permita que o inimigo venha tirar essa identidade. Já é sua, já é minha. Aleluia. Escravo vive com medo. Escravo vive acorrentado. Escravo vive reclamando. Escravo não acredita que merece ser liberto. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é uma frase do diabo. Ei, você nasceu em Deus. Aleluia. Você nasceu em Deus. Podemos melhorar isso. E todos os dias, dia após dia, eu e você precisamos melhorar sim a nossa vida, o nosso caráter, o nosso pensamento. Aleluia. Porque filho, ele enxerga diferente. Filho confia. Filho, ele descansa. Filho sabe que tem um pai que está ali, protegendo. Filho, ele vive pela promessa. Porque ele sabe que a herança é dele. Aleluia. Amém, irmãos? Quando você entende que você é filho, algo poderoso acontece na sua vida. Saiba disso. Você passa a andar com autoridade que só o Senhor pode te dar. Amém, irmãos? Aleluia. Quarto ponto. Sua identidade, ela sim te dá autoridade. A sua identidade que veio do céu te dá autoridade. E o exemplo mais clássico que nós olhamos nas Escrituras, o que é? Davi versus Golias. Lá em 1 Samuel 17, versículo 23, Golias diz assim: Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Foram quantos dias? 40 dias. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, ou seja, viram Golias, a Bíblia diz que eles fugiram com medo. Eles fugiram com medo. Ou seja, todo mundo via Golias, e dizia assim: ele é grande demais. Ele é indestrutível. Eu não consigo. Mas Davi não. Davi olhou para essa situação e disse assim: quem é esse incircunciso que declara contra o exército do Deus vivo? Ou seja, enquanto um não conhece a sua identidade e enxerga o impossível, enxerga o gigante, aquele que conhece a sua identidade fala: o quê? Não, quem é esse homem que está falando contra o meu Deus? Ou seja, a diferença é que o exército via um gigante, via um monstro. O exército via o impossível. Mas Davi, ele olha
e fala assim: eu estou vendo alguém que não tem aliança. Eu estou vendo alguém que não sabe a identidade dele, mas eu sei a minha. Identidade te traz autoridade. Aleluia. Davi olhou para ele e falou assim: eu sei quem eu sou em Deus. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha vida com Deus. Ele tinha secreto com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Davi havia experimentado de Deus. E sabe aonde Davi experimenta? É nas lutas. Davi experimenta a Deus é nas lutas, é nos desafios, são nos ventos. E aí quando Davi fala assim: eu vou. Levaram Davi para o rei Saul. E o rei Saul falou: ô rapaz, você é um menino, uma criança quase. Ele é grande, ele é poderoso, ele é guerreiro, ele mata. É isso que o mundo faz para nós. Saul é o mundo falando para nós: olha, não tem jeito, é impossível, você não é capaz, você é frágil, você só é uma pessoa. Assim Saul estava falando para Davi. Davi, não vai não, vai dar ruim, Davi. Você não sabe com quem você está se metendo. Mas olha o que, no verso 37, olha o que Davi respondeu para o rei Saul. Debaixo de toda essa animação do rei Saul para ele, né? Dizendo assim: olha, você vai morrer, você está lascado. O cara é fera. Vai dar uns 3 segundos só de luta. Mas Davi, ele olha para o rei Saul e fala assim: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Ou seja, não importa o que você está falando, não importa o que você acha, eu não estou nem aí. A minha identidade, ela me dá a autoridade, e eu vou enfrentar. Aleluia! Davi, ele não estava confiando na sua força, ele não estava confiando na armadura que ele ganhou do rei Saul, ele não estava confiando no tamanho, ele não estava nem aí, ele sabia quem ele era em Deus. E isso traz para nós uma reflexão. Eu e você temos uma identidade, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Aleluia! Nós precisamos saber, porque a sua identidade, ela vai te trazer autoridade. E Davi, ele confiava na sua identidade em Deus. E lá em 1 Samuel 17, quando ele entra no confronto contra Golias, Golias ainda tira um sarrinho dele, fala: tá achando que eu sou o quê? Um cachorro? Vem com pau, pedra. Davi não brinca em serviço. Davi não brinca. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós usamos a nossa autoridade sem brincadeira. Davi olhou para ele e falou assim: mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafia. Amém. Oh Jesus. Ah, meu Deus. Você tem uma identidade em Cristo. E isso você ganha autoridade. Quem sabe quem é, de fato, enfrenta gigantes, sem medo. Enfrenta adversidades. Enfrenta problemas. Quem tem a autoridade, pelo fato de conhecer a sua identidade, não para, não recua, mas avança. Porque nós somos filhos do Rei. Então não deixa nada e nem ninguém te intimidar, somente avança. Avança. Porque aquilo que você carrega é muito maior do que tudo o que existe. Aleluia. Avança.
Aleluia! Porém, tudo isso começa em apenas um lugar. Essa identidade, começa no amor de Deus. Como é que nós sabemos dessa identidade? Através do seu grande amor. O quinto ponto, o amor do Pai, o amor do nosso Deus confirma a nossa identidade. O amor dele, do Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, o amor dele confirma a nossa identidade. Irmãos, vamos olhar ali para o batismo de Jesus Cristo. Isso aqui é um momento brilhante. Eu vou te falar, olha o que está escrito aqui, Mateus 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Irmãos, essa cena é a presença da Trindade. O Pai do céu falando: este é o meu Filho. A pomba, que é o Espírito Santo, descendo sobre a cabeça de Jesus, estava saindo das águas. Essa cena junta a Trindade aqui na terra. Mas aqui eu quero trazer outra coisa. Antes mesmo de Jesus fazer algum milagre, de revelar quem Ele é, de revelar a sua obediência ao Pai, Ele já era amado. Está aí o meu Filho amado. Você não precisa provar valor nenhum. Você não precisa provar valor para Deus. Você já é amado. Hoje nós estamos no mundo coach. Hoje é coach. Não tem nada contra, mas nada a favor. Mas é performance. Tem que performar. E aí eu vou vendo algumas igrejas também. Olha, vamos performar na igreja. Temos que performar. A Bíblia está dizendo aqui para mim que eu não preciso provar valor nenhum. Quem tem que brilhar é o Espírito Santo, a graça do Senhor, o amor de Deus, a presença dEle. Nós estamos vendo várias alta performance, mas sem a presença de Deus. Alta performance para lotar um estádio, alta performance para lotar igrejas, alta performance para se fazer caravanas. Mas cadê a presença? Cadê aquilo que é mais importante? Deus está dizendo: você não precisa fazer nada, eu já te amo. Você não precisa provar nada, eu já te amo. Eu já te aceito. Eu sou teu Pai. Aleluia. Olha o que diz lá em Romanos 8. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize. Eu vou repetir isso aqui. Vocês não receberam um espírito que te escravize. Se tem alguém escravizando você, sai fora, que não é o Espírito de Deus. Vocês não receberam o espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Deus prova a nossa identidade pelo seu amor. Ele deu o seu melhor, Jesus Cristo, por mim e por você.
Ele prova a nossa identidade por amor. Amém, irmãos? E eu quero concluir essa mensagem. Você já tem uma identidade. Você já tem uma identidade em Deus. Não permita que o inimigo venha roubar isso de você, porque ele vai tentar. Todos os dias. Todos os dias ele vai te apresentar os defeitos. Ele vai apresentar quem você era. Ele não conhece o futuro. Mas ele já ouviu no campo espiritual quem Deus vai transformar a sua vida. Quais frutos vai sair através da sua vida. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar paralisar. E ele paralisa. Começando pela identidade. Aleluia. E se por um acaso, nessa caminhada, você se perdeu, ou você conhece alguém que se perdeu, Deus, Ele quer restaurar as nossas identidades. Jacó, ele estava lá no vale de Jaboque, e ele estava lutando contra o Senhor. Jacó, se vocês sabem, o nome dele é enganador, aquele que pega pelo calcanhar. E ele enganava mesmo. Mas no dia que ele lutou contra Deus, no dia que ele estava ali lutando, chegou um certo momento que ele falou assim: eu não te largo enquanto você não me abençoa. A briga estava ferrenha. Isso mostra que tudo vem pela luta, pela guerra. Mas o Senhor disse assim: qual é o seu nome? E ali ele falou: Jacó. Traduzindo para nós, o enganador. Ele reconheceu diante de Deus quem ele era. E sabe o que o Senhor falou? Pois é, mas no céu o teu nome é Israel. Eu mudo agora a tua identidade. Eu refaço. Eu refaço aquilo que foi quebrado. Você se chama Israel. Porque você prevaleceu, você lutou contra Deus, contra os homens e permaneceu. Você pode viver o plano original de Deus. Eu e você podemos viver o plano original estabelecido por Deus para as nossas vidas e deixar de viver planos estabelecidos por homens. Homens que são falhos, homens que fracassam, homens que são limitados. Sabe aquela história? Na minha família todos se separaram, então é meio que normal todo mundo se separar. Não, não é normal não. Porque a minha identidade ela não vem da terra, ela vem do céu. E a identidade do céu está dizendo que eu tenho uma vida com Deus. E eu preciso sim fazer a diferença e obedecer ao nosso Deus. Lutar pelas famílias. Restituir casamentos, relacionamentos. Eu tenho uma identidade e eu não posso abandonar a minha identidade. Ei, a palavra de Deus diz assim: acorda quem está ainda dormindo, está cochilando, está passando o tempo, está passando as gerações, a vida está seguindo e nada está mudando. Assume a tua identidade. Irmãos, quando nós assumimos a nossa identidade, eu olho para trás e vejo tantas coisas que eu fazia que eu falo: meu Deus, graças pela tua misericórdia. Né, Eduardo? A gente olha para trás e fala assim: meu Deus, como é que o Senhor me amou? Mas Ele ama, pois Ele me deu uma identidade. Aleluia. E eu vivo para seguir a sua ordem.
a identidade que veio do céu. Amém, irmãos? Eu quero finalizar essa palavra. E se até agora você não conseguiu gravar nada, assista o vídeo depois. Estou brincando. Mas se você não gravou nada do que eu falei até agora, mas saia com isso daqui que eu vou falar agora, no seu coração. Que isso que eu vou falar agora, o Senhor me deu essa revelação agora, depois estava pronta a palavra. Eu saí do banho e falei, Daiane, espera um pouquinho aí que Deus está falando ainda. E quem manda é Ele. Todas as obras de arte, têm a assinatura, leva o nome do seu autor. Todas elas. Então, se nós fizermos uma analogia, considerando, e nós temos a certeza que quem nos criou foi o nosso Deus. Então, se nós fizermos essa analogia, considerando que o ser humano é uma obra de Deus, o mais lógico é nós falarmos assim, cadê a assinatura dele? Porque no final daquele versículo que nós lemos, termina dizendo assim, e Deus viu que era bom. Cadê a assinatura dele? Cadê a assinatura do Criador? Aonde está a assinatura? Está no meu e no seu DNA. Está no nosso DNA. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, e eu vou falar de forma bem resumida aqui, porque eu não quero usar tantas estatísticas, eu quero que você grave aquilo que o Senhor tem. Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos, estudando sobre o DNA, fazendo ali vários estudos, constatou que existe um padrão numérico. Existe um padrão, está em todas os DNA. Todos. E eles falaram, mas como assim? Como assim esse padrão? E esse padrão, trazendo para números, se forma 10, 5, 6, 5. E eles começaram a estudar e se aprofundar, porque não é possível todos os DNA. E aí eles pesquisando, até que um deles foi traduzindo. E ele substituiu esses elementos químicos pelo equivalente a números do alfabeto hebraico. E ali ele teve uma surpresa, que esses números queriam dizer YHWH, que significa Iod, rei, Verrav, rei. E juntando essas palavras, juntando essas letras em hebraico, significa Yahvé. Significa Deus. O que eu quero trazer? Hoje, em média, um ser humano tem em torno de 37 trilhões de DNA. Ou seja, você tem 37 trilhões de assinatura. Deus, Yahvé. Então, aonde você entrar, aonde você estiver, aonde você colocar o pé, a assinatura de Deus está lá, dizendo assim, é meu, é obra minha, e eu fiz com perfeição. Não temas, você tem uma identidade, você tem um autor, você tem quem fez você. Aleluia! Oh! Você tem 37 trilhões de assinaturas, Deus! Ah, irmãos, se isso não mexer na estrutura, se isso não mexer com o psicológico,
Eu sei que eu tenho 37 trilhões de assinatura, que foi Deus que me fez. Aonde eu entrar, irmão, eu chego chutando a porta. Eu não quero nem saber. Aleluia! Resumindo, você tem uma identidade, você tem um Criador. E está provado. Pare de procurar aonde não tem resposta. Pare de tentar procurar aonde você não vai encontrar. Mas se você procurar, meu Deus, na criação, ali você vai encontrar o seu verdadeiro Criador. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção. E agora que você está sabendo que tem 37 trilhões de assinatura andando no teu corpo aí, dizendo assim, eu sou o autor, fui eu que fiz essa bênção, foi eu que fiz essa mulher de Deus, eu que fiz esse homem de Deus. Irmãos, vamos louvar o nosso Criador. Amém? Glórias ao Senhor. Irmãos, eu quero orar com vocês. Amém? E eu vou pedir uma gentileza. Vamos unir a igreja, dando as mãos para aqueles que estão ao seu lado. O Senhor está dando essa direção. Junte com quem estiver mais próximo aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, graça nós te damos, Pai, por esse momento. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por mostrar para nós que nós já temos uma identidade, Pai. E a nossa identidade, Senhor, não vem do homem, mas vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, obrigado pela vida de cada um presente aqui, Pai. Senhor, obrigado porque eles vieram à casa do Senhor, escutaram a voz do Espírito Santo, e essa noite já estava marcada na agenda do céu, Pai. Nós oramos por aqueles que não puderam estar aqui essa noite, Pai, devido a alguns compromissos. Senhor, alcança a vida deles também, Papai. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a cada dia, Pai, experimentar mais e mais da Tua presença, mais e mais da Tua intimidade. Que cada dia mais, Senhor, a Tua paternidade seja revelada para todos nós. Que nós, Papai, venhamos andar como os filhos. Que nós não venhamos, Papai, mais andar como escravos. Papai, em nome de Jesus, que nós venhamos andar com a autoridade que o Filho tem, Pai. Com temor ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. E antes de qualquer coisa, o Senhor já sabe de todas as coisas, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que eu abençoo cada vida, cada família, cada lar aqui presente, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Que seja feito, Senhor, sempre a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, por onde nós caminharmos, nós sabemos que hoje nós levamos a assinatura do Senhor. E a responsabilidade disso cresce ainda mais. Porque em nós e através de nós, o céu se revelará aqui na terra. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua presença.
que o Senhor possa ainda ministrar no teu coração fortemente, para que você ainda venha ter mais revelações da paternidade de Deus. Deus não é um pai como nós somos, falhos, imperfeitos, né? Deus é um pai perfeito. Ele é um Deus soberano. Amém, irmãos? Quero desejar uma semana abençoada para cada um de vocês. Que seja uma semana próspera, que seja uma semana de muitas conquistas na vida de vocês. Seja uma semana de boas notícias. Sabemos que será uma semana de lutas, de batalhas, de gigantes, mas nós sabemos quem nós somos em Deus. E eu tenho a certeza que você em Deus vai romper cada obstáculo, cada gigante, e que por aonde você passar, independente da situação, ali você vai deixar uma mensagem de Cristo. Ali você vai deixar uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança. Seja um canal do céu aqui na terra, por onde você estiver. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as consolações do nosso amigo fiel, Espírito Santo, esteja com você hoje e sempre. Amém.